Hoje a gente vai falar sobre como planejar uma viagem com mais clareza, segurança e sem arrependimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Inteira Podcast. Me chamo Jéssica Rodrigues e, como sempre, estou com a minha amiga, sócia e parceira de bancada, Letícia Nobre. Sejam muito bem-vindos, meus amores. A gente abre a série Essencial sobre viagens com uma convidada maravilhosa para falar sobre planejamento. Isso, antes da gente apresentar essa pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, a gente vai para o vídeo dos nossos patrocinadores. Já voltamos. A Casa Solares é um espaço acolhedor localizado na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, dedicado à saúde, ao bem-estar holístico e ao desenvolvimento humano. Em um ambiente amplo e aconchegante, oferece massagens relaxantes, drenagem linfática, auriculoterapia, reiki, terapias holísticas, além de cursos, oficinas, workshops imersivos e eventos voltados ao autoconhecimento e à evolução pessoal. Acesse o Instagram, @casa.solares, ou escaneie o QR Code do WhatsApp para mais informações. Solares, o templo do seu ser. A Boutique Desapego Delas é uma loja com roupas de desapegos impecáveis, com curadoria de moda que você vai se apaixonar. Você pode ter acesso através do site, Instagram ou nos atendimentos personalizados com consultoria, no WhatsApp e no atendimento presencial, que é uma experiência à parte. Sigam @Boutique Desapego Delas ou escaneie o QR Code abaixo. E em qualquer um desses canais de compra, informe o cupom Por Inteira 10, que você terá na hora 10% de desconto. Sim, aqui é acessível se vestir bem. Para esse papo, nós trouxemos uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão amar, Aline de Carvalho, com 23 anos de experiência como agente de viagens, que comanda a Alice Mundi. Tem atendimento personalizado focado em destinos de cultura e natureza. Bem-vinda, Aline! Muito obrigada! Que lindo! É tão gostoso isso no podcast, né? A gente se sente tão valorizada com essa apresentação. Eu fico olhando as convidadas e os olhinhos brilham assim na hora que ela tá apresentando. Uma delícia! E é só um resuminho, né, Aline? Não, tem muita coisa aí. Nossa, muito gostoso. Gente, muito obrigada por terem convidado para esse assunto que eu adoro falar, que é a minha vida falar sobre isso. E pelo como foi, né, para uma pessoa que conheceu o meu trabalho e tudo mais, e falou, olha, quando falou, vamos conversar sobre planejamento de viagem em pleno mês de janeiro, que tá bombando, eu adorei a ideia, eu falei, não, vamos lá, vai ser maravilhoso. Não, a Aline tem muito tempo de estrada, então com certeza vai agregar muito valor aqui no nosso papo. Dentro dessa série, a gente tem uma convidada especial também que vai falar no último episódio, que é sobre a parte financeira de uma viagem, né? E é muito importante falar sobre financeiro também na viagem, né? Você acha que as pessoas hoje em dia, elas escolhem o destino pelo financeiro delas? Você acha que isso é certo? Não deveria ser esse o ponto de partida? O que você acha sobre isso? Não, eu acho que ter clareza do seu orçamento para uma viagem é o principal, né? Então, quando você vai viajar, você pode almejar Paris e ter condição de ir para Praia Grande. E aí é uma frustração, né? Então, ter um orçamento pré-estabelecido, quando se fala em financeiro, é a primeira coisa. Agora, tomar decisões impulsivas por preço, às vezes é bom, às vezes não. Quando que é bom? Quando você já estudou o lugar que você quer ir, você já está com ele no seu radar, você já sabe a intenção, o seu período bacana, o que você quer fazer, já está dentro da sua expectativa e você esperou uma oportunidade, porque as oportunidades aparecem, né? O setor de viagem é um dos que tem maior nível de variação de preço, assim, você pode pagar 300% a mais ou a menos do que um valor. Então, realmente, esperar uma boa oportunidade e comprar num preço bom, desde que não seja escolhido só pelo preço, eu acho que vale a pena sim, e é uma grande oportunidade de economia que você pode fazer. Né? Pra não se frustrar também, né? E voltar mal emocionalmente, financeiramente, eu acho que é uma precaução que todo mundo deveria ter. Agora, você deve lidar muito com isso, com o cliente querendo sua opinião, talvez, querendo saber o destino. Ai, qual lugar você recomendaria nesse mês? Enfim, como tomar essa decisão consciente e que essa decisão de destino combine com quem você é, para você não se frustrar também. Exato. Será que combina comigo esse destino? Você ajuda seus clientes nesse processo? Esse é a parte maior do meu trabalho. Legal. Né? Boa parte dos nossos clientes são clientes a longo prazo. Então, eu percebo que as pessoas, né, a gente muda. Então, numa época da vida, a gente quer ir para Micareta de Salvador.
entendeu? Então a gente quer agitação, quer muita gente, quer bater papo e tudo mais. Não quer dormir, Não quer dormir, quer aproveitar ao máximo, quer conhecer 300 mil pessoas. Em outro momento da tua vida, tudo que você não quer é isso. Você quer um lugar quieto, silencioso. Então, entender qual é esse momento. Então, sempre quando alguém me aborda sobre um lugar, primeiro, o que te levou a querer esse destino? Né? Eu tive uma cliente, por exemplo, essa semana, que me chamou falando que queria ir para a Albânia. Eu falei, mas o que te despertou a vontade de ir para a Albânia? A partir disso, mudou para Sardenha. Porque eu percebi que não era exatamente a Albânia que ela queria. Era que todos os outros interesses que ela queria, quando a gente foi traçando, tinham muito mais a ver com a Sardenha do que com a Albânia. Então, o interesse, o desejo de viagem vem de acordo com seus princípios, com seus desejos e com o seu momento de vida, com quem você vai. Viagens multigeracionais, por exemplo. Não é fácil um casal super aventureiro que adora ficar em um hotel simples para poder pegar estrada, trilhar e tudo mais. Quando vai viajar com a mãe, com os filhos, aí as escolhas têm que ter outro aspecto. Então, o desejo e o interesse para escolher o destino de viagem é um trabalho de você se questionar primeiro, autoconhecimento. O maior erro é assim, meu amigo foi e ouviu o influencer. Calma. Seu amigo e o influencer são pessoas diferentes. Qual que é o seu desejo nesse momento? E aí a chance da gente partir dessa pergunta, quando vai falar para onde eu vou, é muito maior de satisfação, né? Quando a gente chega no resultado. Tem muita gente que não sabe nem para onde quer ir, né? Ainda tem uma ideia, assim. Então você ajuda nesse processo de identificar... De filtrar, né? De filtrar o melhor. Eu acho que toda pessoa que for planejar uma viagem, ela tem que fazer 3 perguntas super importantes. A primeira é, o quanto eu posso investir? Porque não adianta ficar se encantando com uma coisa que não está no seu orçamento. Então você já elimina muitos destinos a partir disso. O segundo é quando, porque a partir do quando a gente vai saber se é um período bom para ir, se é alta temporada, se não é, se o que você pretende ver vai estar lá ou não, né? Porque tem coisas que são sazonais. E a terceira pergunta é do seu sentimento para aquela viagem. Então, quando você faz essas 3 perguntas, o quando, o porquê e o quanto, você consegue começar a filtrar a quantidade. Quando a pessoa fala, olha, eu posso ir para Porto de Galinhas, mas eu posso ir para Nova York, mas quem sabe para Gramado, mas calma, tem alguma coisa de errada aí. Eu ia perguntar isso, e quando ela não sabe quanto? Quanto financeiro? Então, é impossível você não saber quanto. Você pode falar assim, eu quero uma oportunidade, isso é uma coisa. Surgiu uma oportunidade, eu quero viajar numa oportunidade para um destino econômico. Aí você vai para o lugar que o destino com bom preço apareceu, mas tem aquelas reticências que tem que tomar cuidado. Tem que sempre ter uma lógica. Se está barato, é porque as pessoas não estão indo. Porque se estiver com autoocupação, vai ficar caro. Então, por que as pessoas não estão indo? Né? Exemplo. Qual que é a época, quando o cliente me pergunta, quando é mais barato ir para Orlando? Setembro. Todo mês de setembro, hospedagem, passagem mais barato. Por quê? Porque tem furacão. O que tem de errado nesse preço baixo? Isso, desconfie. Exato. Existe uma razão para baixar o preço em determinadas épocas. E aí você tem que ver, você está disposto? Aí furacão. Tem anos que tem muito furacão, tem anos que não tem nada. E o preço é baixo em setembro mesmo quando não tem nada. É imprevisível. Você tem que estar disposto a essa possibilidade de acontecer. Olha a importância da agência, né? Eu sempre trago... Não tenho vergonha de trazer minhas experiências aqui, não. E aí a gente conversando, eu lembrei... Eu nem tinha lembrado disso nos outros episódios que a gente gravou, nem lembrei agora. Não sei se você lembra, mas na época da pandemia, teve uma empresa super famosa aí... que tava com um monte de promoção. Qual é a empresa pra saber se foi eu que É uma de compra coletiva? Não, é 1, 2, 3 quebrou. Urbano. Então, de compra coletiva. Aquele problema, realmente. Gente do céu. Que isso, aí que era um preço... Aí, olha só, como uma coisa vai influenciando. Os preços absurdamente baratos. E aí, a gente tava numa festa com os amigos e um amigo começou a falar do tanto de viagem que ele... Um colega, na verdade. Do tanto de viagem que ele fez pelo hotel urbano. E quantos países ele já tinha conhecido. Não, porque é maravilhoso, porque você paga barato. Eu já comprei não sei quantas viagens já nessa promoção. E aí eu pago e vou não sei pra onde. Aí a gente, nossa, maravilhoso. Até então não havíamos ainda feito nenhuma viagem internacional. Então é o sonho da viagem internacional.
Aí fechamos pro Caribe, pro México, se eu não me engano. Super barato e tal, pagamos tudo. Aí começou a dar os problemas. Adiar a data da viagem. E aí começou a vir uma enxurrada de pessoas reclamando, várias reclamações. E no fim a gente pagou. Não recebeu até hoje nada. Não recebemos nada. Eu também não, do Hotel Urbano. A gente fechou uma viagem, né, Tati? Eu, a Tati, minha mãe. E até hoje, tanto é que eu pedi socorro pra você, mas assim, não tem o que fazer. Eles vão enrolando. Era justamente uma coisa que você fala assim. Vocês me perguntaram, né, quando a gente fez esse alinhamento. O que é o alerta? Não é só pra viagem, é pra tudo na vida. Está muito fora da média do preço dos outros, desconfie. Porque assim, o mercado tem um padrão de preços. Se ficou muito fora, então... por exemplo, essas empresas que soltavam R$2.100 Maldivas. Gente, R$2.100 não é nem a passagem aérea para Maldivas. Como é que vai ser passagem, mas hospedagem? É óbvio que tem alguma coisa de estranho. Sim. E você comprava para muito para frente, né? Porque você comprava agora para viajar dali 1 ano, sendo que passagem aérea só é emitida com 330 dias antes. Era uma pirâmide financeira. Eles iam trabalhando com seu dinheiro. Toda a fraude, todo o esquema, o golpe, ele tem que ter características de verdade para poder dar errado, né? Em algum momento, mas as pessoas têm que acreditar naquilo. Mas eu viajei várias vezes. Claro, tem que acontecer, senão as pessoas não vão comprar. Sim. Mas você tem que ter a lógica. Isso se sustenta? Isso vai dar certo? Até onde vai? Isso que é um outro exemplo. Hotelaria. Todos os hotéis da cidade estão com preços... 5.000, 4.800, 5.300 reais. Aí aparece um que tá 2.100. Desconfie, gente. Não é possível que um hotel que se diz na mesma categoria, 4 estrelas, 3 estrelas, esteja com preço tão mais baixo do que os outros. Tem algo de errado. Vamos na avaliação ver como é que tá? Pesquise. Vamos ver o que aconteceu? Não pode ser cru. Porque realmente, quando o preço é muito fora, sem uma campanha, porque existem campanhas, né? Então, a dica aí financeira que eu tenho para fazer e que a gente aproveita vamos monitorar empresas que entram em campanha, Black Friday, Semana do Consumidor, Resort Week, por exemplo. Porque qual que é a lógica desses hotéis? E aí, por isso que não vai ter pro Réveillon. Eles é igual uma liquidação de loja. Quando que a Black Friday entra nas lojas? É daquele produto que vai sair de linha ou aquele produto que só tem algumas peças e eles vão ter que encomendar um lote novo e querem zerar. A hotelaria, a passagem aérea funciona da mesma forma. Quando que eles vão baixar preço? Quando a ocupação ficou baixa, para eles não saírem no prejuízo, eles vão deixar mais a preço de custo para manter a ocupação. Fora de temporada. Ou seja, no Réveillon não vai ter. No feriado não vai ter. Por quê? Porque ele vai vender. Agora, nas datas de segunda a quinta, no meio de abril, sem ser feriado, há grandes chances de você conseguir uma tarifa com 40% de desconto. E aí é uma coisa programada, né? Anunciada. Não é um milagre que apareceu do nada. Né? E essas viagens que você planeja e vai pagando como se fosse apartamento na planta, você recomenda? De jeito nenhum. Que a pessoa fecha agora, ela paga, sei lá, por 3 anos. De jeito nenhum, gente. Honestamente, isso é trabalhar com seu dinheiro apenas. Deixa ele rendendo por 3 anos. Procura um planejador financeiro, faz uma capitalização, guarda o seu dinheiro lá focado na viagem, o rendimento é seu. Tá? Quando a pessoa faz isso, ela vai pôr o rendimento para ela. Sim. E quando você for comprar a sua viagem, você está com o seu localizador, que você acessa na companhia e fala, eu estou nesse voo. Não existe uma promessa invisível. Sim. Você está naquele voo, naquele voo, daquele dia, daquele horário. Você está naquele hotel que você escolheu, naquela categoria. Então, essa coisa, quando ela é muito invisível, tem alguma coisa de errado. Até porque se você aplica esse valor por 3 anos, se aparecer alguma oportunidade para o destino... Você tem o dinheiro à vista para aproveitar. Exatamente. Então, assim, isso é muito feito para quem tem dificuldade de guardar dinheiro. É isso que eu ia né? falar. Então, ela vai querer estar comprometida com Garantir, isso. né? Então, assim, terapia. Amo. Né? Primeiro se trata na terapia. Se você não tem disciplina financeira, você precisa aprender a ter. Se libertar dos males do passado. Ela tinha que estar no episódio da Bruna. Nossa, total. Próximo passo, planejamento financeiro. Então, descobrir ali onde você pode fazer. E tem vários programas. Mas deixar isso na mão de uma terceira pessoa
pro interesse que é seu, pra ela trabalhar o seu dinheiro, pra mim é a maior roubada. Faz muito sentido. É a maior roubada. Agora, a gente tá falando de alta temporada, baixa temporada, né? Eu tenho pavor de alta temporada, mas eu imagino que estrategicamente na sua agência deve ter algum ponto positivo. Porque, por exemplo, alta temporada eu entendo que é sempre cheio, mas também você tem mais possibilidades de conhecer os lugares, de ter mais coisas abertas, Exatamente, enfim. exato. É essa linha de raciocínio? Exato. A gente tem que avaliar o que é que a gente tá falando e pra quem. Tá. Vou te dar um exemplo. Jericoacoara, no meio da semana de maio, não tem nada. Um monte de restaurantes são fechados, um monte de lojas e passeios são fechados. Chega na quinta, sexta-feira, eles abrem e tem um movimento maior. Então, dependendo de como você quer, tá vazio, mas também não tem estrutura. Né? Vou pra Grécia no inverno. Um monte de lugar fecha na Grécia no inverno. É um destino de verão. Então, vai ficar mais vazio? Vai, mas também não vai ter a mesma beleza que tem na alta temporada. Existem destinos na Europa, por exemplo, não só na Europa, Lençóis Maranhenses, por exemplo, que precisam da temporada e os empreendedores dali só se focam em trabalhar ali na temporada. Lençóis, quando eu falo, por exemplo, você falou da promoção. Ai, super barato ir para Lençóis em janeiro, fevereiro. As lagoas estão secas. Por quê? Porque a chuva acontece agora em novembro, dezembro, e aí vai encher as lagoas, que vão ficar na alta temporada, a partir de maio, mais garantido junho e julho. Julho, altíssima temporada. Agosto, altíssima temporada. Lençóis Maranhenses você tem que comprar com mais de 6 meses de antecedência. Por quê? São 4 meses de temporada de lagoa cheia. E aí, se você compra muito baratinho e pega a lagoa vazia, você foi daqui até os Lençóis para ver as lagoas e não vê. Nossa, né? Isso eu não sabia. Olha que interessante, né? 2 meses especificamente ali que são... 3, vai. 3 que são alta. Eu adoro em junho, pra quem pode, porque pega o Bumba Meu Boi em São Luís. Que é no mês de junho, que já é um evento incrível, né? É uma culturalmente muito legal, é um carnaval praticamente. E é em junho, e aí já tem lagoas. Mas como tem muita gente que não pode ir, tem que ir em julho, agosto, aí as lagoas estão cheias. Acabei de fechar minha viagem pra junho. Para junho? Para Lençóis? Então, acabei de fechar agora com você falando. Falei, nossa, que assertiva ela. Nossa! Te convenci ela que junho é um bom mês. O destino pra você. Boa. Você sabe que os Lençóis, gente, é um dos lugares mais exclusivos que a gente tem no Brasil, né? Eu acho incrível, eu gostaria muito de conhecer. Muito. Porque é um dos únicos desertos alagados do mundo. Que incrível. Então, assim, quando a gente pensa em Capadócia, é um lugar exclusivo na Turquia. Quando a gente pensa em Atacama, é aquele centro astronômico. E o deserto alagado dos Lençóis é um ponto exclusivo do mundo. Você vai para a Europa, Estados Unidos e tal, todos eles em revistas de turismo olham para os Lençóis no Brasil. Cheio de italiano, francês e tudo mais. Então, é um destino que depende da alta temporada. Então, tem que viajar na alta temporada. Não tem... Fora da alta não tem graça. Funciona. E é uma informação que a gente não vai ter, assim, fácil, né? Você vai ter que pesquisar muito. E se você Muitos não tem vídeos no YouTube, Nossa, né? muito. Mas se você não tem esse tempo pra fazer essa pesquisa profunda, você vai ter que ter uma ajuda profissional, né? Exatamente. Com certeza. É isso que adianta. Onde você acha que tem mais pegadinha nesse planejamento? O que você sente? Então, não sei se você já pegou algum perrengue de cliente pra tomar conta, porque... ia dar muito errado, sabe? Muito. Olha, pegadinhas. O que dá certo e o que não dá certo? Influencer. Podem ser maravilhosos e podem ser perigosos. Quando que eles são maravilhosos? Quando eles te mostram o que pode ser feito, quando eles te inspiram. É legal a gente buscar aquele influencer que tem mais a ver com o nosso estilo, com o nosso perfil de vida. Por exemplo, eu tenho criança, eu tenho filho. Eu sigo influencers também que tenham esse perfil. Não adianta eu pegar o casal baladeiro que não é, né? Mas além disso, tomar um certo cuidado, porque tem muito patrocínio, muita publicidade. Aí o cara vai falar que é maravilhoso e não é. Mas ele foi pago para aquilo. Isso é uma pegadinha. Outra pegadinha, e essa me irrita, é quem quer ganhar clickbait no YouTube, no Shorts, TikTok e tal. E aí fica assim... O lugar que você tem que conhecer agora, porque vai acabar. E aí cria uma ansiedade
que não Tem muito isso. que faz você ir pra um lugar que não precisa, que não... Nossa, isso aqui é imperdível. Aí A você melhor chega lá- lagoa do mundo, sei lá. O lugar, não sei das quantas. Tipo... Entendeu? A E escassez aí... pura. Escassez pura. exatamente. Exato, e às vezes é uma roubada. Ou então, por exemplo, eu lembro de um que foi um vídeo que bombou e foi super criticado, que era do Cruzeiro da Xuxa. E falava assim, olha como está o Cruzeiro da Xuxa. E aí mostrava uma parte enferrujada, um lixinho no caminho, como se o cruzeiro fosse um horror. Mas não era aquilo, gente. É que a pessoa pegou os fragmentos pra fazer um vídeo pra bombar na internet. Ai, tem um assim. Não vá, vou dar um exemplo. Não vá para Lençóis Maranhenses, é terrível. Aí ela começa a filmar vários momentos bonitos. É terrível andar nessa lagoa. É terrível esse Tá passeio. todo mundo Tipo, desesperado pra ser visto Gente. na Isso, internet. então, e às vezes isso gera uns desesperos. Então, vamos supor, a gente teve agora, não, mas para outros assuntos também, inclusive jornais, né? Porque todo mundo agora quer visibilidade. O aeroporto de Lisboa passou por um caos real. Eu passei por isso, eu estive lá agora em dezembro, em que eles mudaram o sistema e foi eleito o aeroporto mais estressante do mundo, foi o aeroporto de Lisboa. Na semana que eu estava, eu cheguei a pegar, eram 4 horas na fila de imigração. Meu Deus. Eu fiquei Meu 2 horas e Deus. meia e passei porque eu tinha um voo seguinte, eles chamaram para conexão. Mas quem ia desembarcar, 4. Mas naquela mesma semana a gente ficou 8 horas na fila de imigração em Lisboa. Só que, gente, isso foi uma semana que aconteceu, foi um dia que aconteceu. Não é uma regra para sempre. E aí, às vezes, a forma como capta essa notícia sobre aquilo vira como qualquer pessoa que for em qualquer época da vida dela para Lisboa vai passar por aquilo. Então, isso eu acho que é um pouco de roubada aí que entra. Uma outra importante para quem vai comprar. Cuidado com buscadores, tá? A gente sabe que a gente vive num país cheio de golpes, né? Infelizmente, de vários tipos, de várias dimensões. E um deles é site que espelha exatamente o oficial sendo falso. Perigo, não. Então, o buscador ele não se responsabiliza por isso. Então, tanto de passagem aérea quanto de hotel e tudo mais, e aí você cai no golpe. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ficou muito mais barato, tem alguma coisa assim, desconfia, vamos tentar ver se realmente aquilo está associado ao produto real, né? Nossa, Você muito falou legal. sobre a questão do que aconteceu no aeroporto de Lisboa, né? Nesses casos, quem tem certas regalias, tipo cartão Black, sala VIP, isso ainda impacta ou tem um pouco mais de conforto, não tem nada a ver? Nesse caso especificamente, não. Quem teve uma regalia era quem tinha passaporte europeu. Porque eram 5 guichês. Um para quem estava perdendo conexão, 2 para todo o restante e 2 para quem tinha passaporte europeu. Então, a fila do passaporte europeu tinha 20 pessoas, enquanto a fila dos outros tinham 600 pessoas. Mas para essa hora, assim, essas outras regalias, tem outros benefícios. Mas para essa parte de imigração, não muda todo muita mundo coisa. igual, é tudo Todo mundo igual. vai passar pelo mesmo lugar. E falando de internet, que a gente vê vídeo e às vezes entra em pânico e acredita, enfim, aí até uma pergunta que você pode esclarecer. Eu tenho visto vídeos na internet de pessoas falando que a sala VIP já virou Bandejão. o caos, o bandejão, e parece que tem uma outra categoria entrando para que essas pessoas migraram, porque tá totalmente Exatamente. desconfortável ficar na sala VIP hoje em dia, né? É. Tá super lotado. Olha, não sabia disso. E tem então essa outra categoria? Existe. Então, existe um banco que foi super pioneiro, né? Porque antigamente só tinha sala VIP quem tinha cartões muito bem qualificados. E aí eles foram abrindo para outras pessoas para atrair as pessoas para os cartões, né? E aí ficou essa fila gigantesca, né? Que realmente virou um bandejão com fila na porta. Em bancos de alto investimento viram isso e começaram a criar um produto a mais. Então, hoje existe um banco, eu posso falar que o nome dele? Pode sim. É o BTG. Para quem investe mais de 1 milhão, ele tem um terminal, não é uma sala VIP, é um terminal em Guarulhos. Tem um carro também? Esse Tem que um carro que leva até o avião. Você faz o check-in nesse terminal que já é uma sala VIP. Brindemos a isso. E ele te leva de carro até o avião. Você não vai passar pelo finger e tudo mais. Então, ele abriu isso para quem? Para quem são os investidores de altíssimo padrão. E agora eles passaram a vender. Custa $600 para você ter acesso. Caro, um valor alto. Mas para quem não quer pegar o bandejão, E virou tem um como, recurso. financeiramente. Que Virou um recurso. loucura, né? É. Aí quando você começa a viajar mais, você fala assim, eu mereço um conforto. Aí Já tá mais caro. Muda- já não é, aí continua Muda a regra sendo. de novo. E o muda que a regra. mostra também que esses destinos que eram mais caros e quase inacessíveis estão superlotados.
Então, você estava citando da Europa, por exemplo. Eu tenho visto, né, a galera tentando fazer foto nos pontos turísticos e tem muita gente a ponto de você não conseguir pegar beleza. Então, essa facilidade é boa, mas ao mesmo tempo tá super lotando os lugares e deixando desconfortável. O que eu fico, assim, preocupada um pouco é por que as pessoas querem todas irem para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a Itália virou um caos. Um caos. E todo mundo quer ir pra Itália. Gente, tem tantos países. Por que todo mundo cismou em ir ao mesmo tempo pra Itália? E na alta temporada? Vai enfrentar fila, vai enfrentar tudo lotado, vai enfrentar mau humor, vai enfrentar um monte de coisas. Então, essas tendências, essas modinhas, acabam criando uma relação um pouco sufocante. Em relação a valores, uma opinião minha sobre a Europa, especificamente, né? Sobre vários destinos. A Europa, por mais que o euro seja um absurdo, o custo de vida não é. Quando você pega Estados Unidos e Europa, Estados Unidos, tudo é muito mais caro. O ingresso para qualquer coisa nos Estados Unidos é 25, 30 dólares. Quando baixo, quando não é mais. E tudo que você vai fazer tem um custo alto. Estacionamento é 25 dólares, 30 dólares. Aí você fala, a passagem aérea foi barata, o hotel foi mais barato, porém, o que você vai gastar lá no destino é muito mais. A Europa, você paga ali a passagem, o euro alto, só que uma boa parte das atrações são gratuitas. Está em praça pública andando e desfrutando. Quando tem ingresso para um museu é 5 dólares, 5 euros. E é de uma riqueza cultural que vale muito a pena. Na Costa Amalfitana também? Ah, não. Costa Amalfitana é um mundo à parte, tá? Não, ali é totalmente turístico. E destinos turísticos têm preço para turista pagar. Falando assim, mais de dentro das próprias... Agora, Costa Amalfitana é o lugar lotado Verão e europeu, com alto né? preço, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou conversar com um cliente, eu falo, mas por que você quer o Costa Amalfitana? Eu quero ver mar bonito. Então, tem a Puglia, tem a Sardenha, tem a Sicília, tem outros lugares dentro da própria Itália. Tem Portofino, que fica ali na Cinque Terre, na outra região, que tem praias lindas e não é a Costa Amalfitana que ficou tão famosa. E que... É o que ficou famoso que a gente pega como referência. Eu sei que não tá no roteiro, mas queria fazer essa pergunta. Fala pra mim, pra gente, né, pra todo mundo que tá ouvindo. Então, 2 lugares, um fora do Brasil e um no Brasil, que não é famoso e você indicaria. Que vai se tornar famoso agora. Vai se tornar famoso a partir do meu comentário. Olha, no Brasil, Jalapão. Criou um pouco mais de fama, criou um pouco mais de consistência, mas ainda é bem desconhecido das pessoas, porque é um lugar muito roots, ainda não tem boa hotelaria, não tem boas estradas. Nossa, eles não melhoraram a estrutura. Não melhora, é pousadinha. É pra ser assim. Só que é intencional, exatamente. Entendi. Isso então, é e é ótimo. um paraíso, é um lugar com uma beleza única e que eu acho que merece ser explorado. Pensando num destino de natureza. Agora, num lugar de cultura, é o Inhotim. Não conheço. O Inhotim fica em Brumadinho, perto de Belo Horizonte. Caramba. É o maior museu de arte a céu aberto do mundo. A gente só foi ter mais brasileiros do que estrangeiros lá durante a pandemia. Porque desde que abriu, o Inhotim é dominado pelos gringos, que sabem que aquilo lá é uma preciosidade que a gente tem. E o brasileiro pouco conhece. E é um lugar, assim, com uma natureza maravilhosa, arte maravilhosa, diversão para as crianças, para qualquer geração, e pouco conhecido, com um custo super baixo. Gente, passagem para Belo Horizonte, a gente consegue por R$120, sabe? Pega um hotelzinho, aluga um carro, aproveita e faz Mariana, aproveita e faz Ouro Preto. Mas o Inhotim é uma joia cultural e de beleza que nós temos no Brasil. Isso é incrível. E dá um pouquinho de dó, né? Quando a gente conhece um lugar que é pouco explorado e que tem uma beleza natural exuberante, você consegue aproveitar bem o lugar, e que isso começa a ser divulgado, e aí começa muito turista aí, acaba perdendo todo o valor que aquele lugar tem. E quem mora sai prejudicado muitas vezes, porque o que era natureza pura ali pra eles não é mais, né? E você tem percebido isso também com a internet? Demais. Não, tiveram lugares que ficaram desgastados. Jeri é um lugar que ficou desgastado. Trancoso, foi um lugar. Então, assim, as pessoas começam agora a abrir mais destinos, né, indo para outros lugares, porque esses hiperlotaram. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente tem que levar em consideração que, assim, quando enche, também traz muita infraestrutura. E, às vezes, a gente precisa disso. O Jeri passou a ter voo, que era uma coisa que a gente precisava muito, era muito difícil chegar. Vai ter um lugar que não vai querer infraestrutura e vai ter lugar que a infraestrutura vai trazer
mais empregos, melhores condições para aquelas pessoas que vivem ali, porque isso também é importante. Então, tem os dois. Agora, de um do outro destino fora, né? Tem 3, assim, que eu acho que a gente pode olhar com carinho. Um é a Puglia e a Sardenha, na Itália, que são 2 lugares que eu sou apaixonada, de praia linda e cultura, e um preço muito melhor e muito mais gente de lá frequentando. Então, acho que é um lugar que as pessoas... O brasileiro ainda olha pouco, mas tem tudo para conquistar o coração, não tem como não gostar. O outro, que assim, ele é conhecido, mas eu queria que esse lugar tomasse o lugar de outros, que é Cape Town, na África do Sul. Cape Town poderia muito bem entrar no lugar de Miami, Nova York e Paris para o brasileiro. Por quê? Uma cidade linda, organizada, bem estruturada, com excelentes restaurantes, hotelaria incrível. Tá? E assim, você vai pegar hotel 5 estrelas com preço de 4. Um custo muito melhor para nós brasileiros, porque o rand em relação ao dólar também é desvalorizado. Então, o que a gente gasta lá é muito parecido com o que a gente tem de custo no Brasil. Tem voo direto, né? Um voo de 8 horas, quer dizer, mesmo que para Miami. Compras excelentes, não só de marcas famosas, mas de produtos deles muito bons. E que eu gostaria, assim, que o brasileiro olhasse para Cape Town como olha para Miami, Nova York e Paris e Lisboa, como um destino que você tem muito a aproveitar numa distância curta e um custo muito bom. Eu acho que esses são os destinos, assim, que a gente podia olhar mais a partir de A amiga que eu te falei, ela foi primeiro para Cape Town. Ficou lá um tempo. Ela só fez que ela não intercâmbio. só que ela disse, se eu não me engano, lá o custo pra ela tava muito alto. Aí ela foi pra Irlanda, se eu não me engano. Mas ela amou. Para intercâmbio. É que em intercâmbio, a Irlanda tem a possibilidade de você trabalhar. Então, acaba que muita gente vai para a Irlanda por causa do trabalho. Exatamente. Né? Mas Cape Town para estudar é muito legal. Em inglês sul-africano é diferente, mas é muito bom também. Mas eu acho que como destino... Gente, é lindo, tá? Assim, Cape Town... A partir de Cape Town você faz safari, você faz vinícolas maravilhosas de marcas famosíssimas. Pô, o dono da Virgin tem um hotel dele. O Virgin é aquele que faz os foguetes. Tem um hotel dele lá. Da Telegraph, por exemplo, que é uma joalheria inglesa super famosa, tem a vinícola dele lá. Então, assim, é um padrão incrível de vinícolas. Você tem paisagens... você vai pra Cape Point, passa pela Praia dos Pinguins e tudo mais. É rota cênica, tá? Pra fazer aquela coisa de tipo Highway 1 nos Estados Unidos, fazendo curvas pela estrada e vendo a paisagem maravilhosa. Entendeu? E assim, 1/3 do preço que você paga em outros destinos mais consolidados. A gente coloca lá, né? Não, eu tô viajando com ela. Você é muito boa nisso, tá? Aline, eu acho que podia trabalhar com isso, né? Você podia trabalhar com isso. Ela tá falando, eu já me imaginei na avenida, assim, com aquele carro, os cabelos... Isso, mas é isso mesmo. Eu ia perguntar pra ela, financeiramente, fica próximo, você tá falando de 1/3, né? 1/3 talvez, comparado a... Estados Unidos e Europa. Entendi. Nossa, Estados gente, Unidos e Europa. E eu acho que É, entendeu? E é um destino que a gente ainda não tem tanto... Fora a questão do safari, a cultura, né? A cultura da África em relação ao Brasil. Que é um resgate que a gente tem que ter e aprofundar mais, valorizar. A questão do Mandela, de poder visitar o presídio que ele ficou e conhecer a história. Então, assim, é uma riqueza muito boa. Então, assim, Cape Town eu acho que é o lugar que deveria entrar na wishlist. Todo mundo quer ir pra Torre Eiffel. Vamos cortar essa parte do episódio pra ninguém saber e a gente fica... eu tenho 2 lugares que poucas pessoas falam, mas eu tenho vontade de ir por questões minhas. A primeira é a Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. Que incrível, E ninguém fala, mas eu me apaixonei por conta da série da Anne, sabe? Anne com E? Não sei se vocês já viram. A-N-N-E? Como que é o sobrenome dela? Eu lembro dessa série, faz muito tempo que eu assisti. Não sei, Anne de Green Gables. Não sei se você lembra. Não sei se vocês já viram. Mas as paisagens, assim, da série é linda e é tratado lá no Canadá, numa ilha no Canadá, que é a Ilha do Príncipe Eduardo. Aí eu fui pesquisar, ela realmente existe. Não tem nada de muito maravilhoso, assim, mas
aquele lugar único, sabe? De uma beleza única que você não vê em lugar nenhum. E o outro que eu vi em vídeos, assim, o algoritmo me mandou, é Ticino, que fica, se eu não me engano, na Suíça ou é Suécia. Que tem belezas, assim, montanhas, sabe? Paz, né? Coisa mais rústica, assim. São 2 lugares bem diferentes, assim, que eu... Eu também nunca ouvi, assim. São lugares para você compor com outros, né? Então, por exemplo, você falou do Canadá. O Canadá, ele é um destino que a gente tem poucos meses para aproveitar por causa do inverno, que o inverno é rigoroso. Então, para nós brasileiros impacta. Dá para ir, porque eles são preparados para isso. Mas o brasileiro não curte muito. E você sabia que o dólar canadense é mais barato que o dólar americano? Tem parques de diversões que custam um terço do preço dos parques americanos. O visto para tirar para lá, se você não tem um americano, se você tem um americano, você já pode entrar no Canadá. É mais simples. Então, assim, até eu fui em um evento recentemente com o consulado do Canadá. Eles estão pegando muito carona nisso de assim, gente... Os Estados Unidos não tá querendo você de turista? Nós queremos. Então venha pra cá, porque tem realmente um incentivo muito bom. E você tem as Rochosas, né, do lado oeste, e do lado leste você tem a cultura francesa. Então, quando você tá no Canadá, você tem a experiência de um outro país, porque eles falam inclusive francês, Quebec, Montreal e tal. Caramba! E uma outra curiosidade sobre o Canadá, você tem a estação de esqui mais rápida de se chegar, porque realmente em 35 minutos, a partir do aeroporto de Montreal, você chega numa estação de esqui com vários níveis de aproveitamento, né? Então é um destino também que eu acho que o brasileiro olha menos do que os Estados Unidos, e que tem tanta coisa quanto os Estados Unidos para aproveitar, né? E é muito lindo. É o papel da internet mesmo, que é divulgado, todo mundo quer ir, né? Aí faz parte do planejamento isso, olhar pra lugares que ninguém tá olhando. Exato. Eu prefiro com certeza. Eu tava comentando, né, que eu fui pra Milagres há uns 4 anos atrás, mais ou menos. E eu fui sozinha. E quando eu fui, não tinha muita gente. Tava super tranquilo, assim. E foi, se eu não me engano, no final do ano, no começo do ano. Eu não lembro exatamente quando foi. E eu percebi que depois dessa viagem, deu um boom no lugar. E essa sensibilidade, né, do lugar ser tão rústico. Quando eu fui, não tinha Uber, não tinha nada disso, não tinha táxi. E perdeu. Então, eu acho que até perderia o brilho pra eu voltar, entendeu? Pra eu voltar novamente e curtir a mesma coisa que eu curti. Então, sei lá, eu acho que quando é menos explorado é mais interessante. Depende do perfil. Teve uma pergunta que vocês falaram assim, o que a internet, a tecnologia, às vezes atrapalha? Tem um fator que eu acho que é importante. O efeito surpresa. Porque a gente é tão bombardeado de tudo que a gente perde o efeito surpresa. A gente vai lá com uma expectativa lá no alto e não tem essa coisa de andar pelas ruas e uau, descobrir um lugar lindo e se deslumbrar. Planejar é incrível, é o segredo para você fazer boas escolhas financeiras, é o segredo para você achar o lugar que vai de acordo com o seu interesse, mas permita-se um pouco de surpresa, sabe? Não olhar tudo, não pesquisar tudo, porque na realidade o que você vai querer fazer? Você vai querer reproduzir uma coisa que você criou e não se deixa viver o lugar com essa expectativa de cheguei, não tinha nada e eu vou descobrir e vou me encantar por isso aqui. Mas eu acho que também é uma questão da parte emocional, mentalidade, porque mesmo que você planeje, às vezes tem coisas que vão sair da rota, você vai ter que pensar em outra coisa para no lugar. Se você for uma pessoa muito controladora que você quer que saia exatamente, que é impossível disso acontecer, você vai se frustrar no lugar de você conhecer uma nova oportunidade. Exatamente. Então tem essa questão de preparo emocional. Tem que deixar a viagem te surpreender, né? Você falou pensando assim, né? Talvez as pessoas se perguntem em casa, tá, mas como que eu acho esses lugares que ninguém tá falando? Se a minha única fonte é a internet. Eu, nessa última viagem, usei bastante o ChatGPT. Então, talvez ele pode ajudar isso, né? Com as pesquisas dele, trazer lugares ali que são um pouco explorados. E aí, nós tínhamos definido que... E também indicação, né? Quem já foi a primeira vez e gostou, por exemplo, indicaram pra gente ir pra Sagi, que é depois de Pipa. E a gente descobriu, aí nessas pesquisas com o chat, eu descobri Barra do Cunhaú, que fica próximo de Pipa também. Quando a gente chegou em Barra do Cunhaú, meu Deus do céu, era um lugar assim que a gente não tava esperando, só que o acesso é ruim. Pra vocês terem uma ideia, o carro sobe numa balsa que as próprias pessoas da região
falaram que era uma balsa nada estruturada, não é que nem morro, que o morro já é turístico. Que já é turístico, que já... Não é que nem a balsa de Ilhabela, por exemplo, que é um negócio todo de ferro, né? Ó, a madeira. E o cara fica lá empurrando o carro. Gente, isso foi sensacional nas viagens. Por isso que eu falo, eu sou um pouquinho... Não sou contra, óbvio, mas esses lugares rústicos, sem infraestrutura, coitados, né? Tudo bem, às vezes isso ajudaria a dar mais empregos. Mas... é muito diferente a experiência de viagem. Não, e tem tanto lugar que dá pra você ter lugares que vão manter isso. Isso tem um encantamento. Exato. Existe uma coisa assim que a gente fala hoje, o que é o luxo, né? A gente tá numa transformação desse conceito. E enquanto há uns anos, e ainda existe o público que quer o luxo da marca, do nome, da rede famosa. E tem o quiet luxury, né? Que eles falam agora, que é o luxo exclusivo. É fazer o que ninguém fez. É fazer aquilo que ainda é desconhecido. Que é a nova tendência. Que é um anseio. No momento em que você se desprende um pouco do interesse por ter coisas para justificar o seu potencial de conquistas, você fala, não quero mais ter coisas, eu quero fazer coisas. Essa exclusividade é o que torna o brilho nos olhos, né? E você comentou sobre organizar no ChatGPT. Eu acho que a gente tem que combinar as coisas. Qual que é uma questão? O ChatGPT, ele é alimentado pelo conteúdo da internet. Então, quanto mais se escreve sobre aquilo, mais ele vai entregar aquela informação organizada. Ele vai pelo máximo de informações que ele consegue capturar nos conteúdos disponíveis na internet. Então, às vezes, aquilo que é muito legal, nem tanta gente falou. E isso, o recepcionista do hotel vai te trazer uma informação diferente, porque ele é de lá, ele mora lá. Não só o recepcionista, gente, o caixa da padaria. Eu faço bastante isso. Entendeu? Perguntar para a pessoa que é dali, o que você vai fazer no seu domingo à tarde, para onde você vai? E ir com essa disponibilidade de fazer aquilo que não é o previsto, o highlight. E você vai se surpreender, você vai viver coisas novas ali, né? É não buscar na rede social primeiro. E eu acho que uma coisa que eu costumo fazer isso, pra sair um pouco do óbvio, é olhar no mapa. Porque, por exemplo, eu fui pra Recife pra visitar a minha cunhada. Eu falei, eu vou ficar só 2 dias, 3 dias e eu quero conhecer outro lugar. O que eu fiz? Abri um mapa e entendi quais lugares teriam ali em outro estado, que seja, que eu pudesse conhecer. Aí você vê os nomes e você começa a pesquisar. Então, esse é o caminho que... A gente foi pra uma viagem, lembra? Pras cavernas? Como que é o nome, você lembra? Eu acho que foi Google Petar. E na época que a gente foi, vazio, né? Não tinha gente fazendo turismo ali. Como? Não, pode falar. É isso mesmo que eu quero. Por causa da chuva. Ah, foi a chuva? Mas naquela época tinha turismo alto ali? Porque eu acho que não... tem muitos anos. Não, mas mas muitos anos tinha turismo ou era só sorte mesmo? São épocas, né? São épocas. Quando tem muita chuva, pelo fato de ser cavernas, aí muda... Ai, que bom que a gente foi no dia errado, então, porque tava bem vazio. Mas é muito isso. A pesquisa no Google, no mapa, te ajuda a descobrir lugares. Exatamente. Que a Guarda do Embaú também, ela é um lugar, assim, sensacional, que quando eu fui também não era explorado, tinha barracas, mas não tinha muita gente. Então, eu acho que o mapa, talvez, no Google ajude. O mapa é essencial, assim, você conseguir traçar, né, o seu perímetro, quanto você aproveita disso... e se permitir, assim, achar pela curiosidade do nome. Eu vou contar uma história pessoal. Quando que foi que eu me apaixonei pelo turismo? Porque eu não sou formada em turismo, eu fiz ciências sociais, na verdade. Uau. E por isso que eu levo um perfil de viagens mais focadas em cultura e natureza, pensando sempre nessa apropriação da comunidade, do que a gente vai viver com aquele local, né? O que aquela cultura local traz pra gente. Mas o meu bichinho me picou com o turismo, eu tinha 10 anos. A minha tia me convidou para ir com o meu avô de carro até atravessar a fronteira para a Bolívia. E a gente foi de São Paulo até a Bolívia de carro. Eu jamais vou esquecer aqueles dias em que eu vi tanto boi passando, ali, entrando no Mato Grosso e tal, e a gente ia dormindo nas cidadezinhas meio sem planejamento. Na época era guia 4 rodas. Minha tia olhando assim, gente, eu tinha 10 anos, fez 30 anos. Ela olhando e falou assim, tem uma cidade que chama Bonito.
Bonito. Se é bonito, deve ser bonito. O que tem pra fazer? Tem umas cavernas aqui. Quando nós fomos, a estrada não era asfaltada, nada. Eu lembro que eu vi tatu, eu vi bicho preguiça passando e tal. Era extremamente desconhecido, bonito. Não tinha nada. Só tinha pousadinha pensão. Não tinha nem... Depois o bonito se estruturou como é hoje. E foi isso. Pegando no mapa, pelo nome, achei interessante o que eu tenho pra fazer. Ali eu me apaixonei, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que delícia, que legal. Foi ali que eu me apaixonei por turismo, porque foi uma experiência que aconteceu no mapa. A gente foi procurando, olhando o mapa e vendo. Então, se permitir essa descoberta, te leva a lugares incríveis, assim, a viagens. E tem uma outra coisa também, que eu acho que a gente tem que pensar, que é o lance do momento, né? Às vezes me perguntam, a melhor viagem que você fez. Eu odeio essa coisa de quantos países você conhece, porque eu acho que isso é muito raso. Né? Tem um monte de gente que conhece um monte de país, passou uma tarde em cada praça e fala, conheci X países. Isso não é só para quantizar mesmo. Só colocou lá e tirou uma foto. Exato. E isso é praticamente um ego, né? Dizer quantos países você conhece. E outra, às vezes a gente vai várias vezes para um mesmo país, mas fazendo regiões diferentes e tem experiências diferentes, né? Mas eu passei dos 20. E uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida foi Brotas. Eu amo de paixão Brotas. Jura? Que é aqui do lado. Foi um carnaval em Brotas, com um carnaval de rua, com bloquinho, com família, tomando sorvete, brincando e se fantasiando. E eu fui fazer... Foi a primeira vez que eu fiz canionismo, que eu fiz tirolesa. É uma viagem inesquecível. Brotas. Você tá vendo? É a experiência. E do porquê você quer o destino também. Ou do porquê você quer fazer a viagem. Era uma vibe boa, era um dia bom, a gente tava bem, tava feliz, tava... Entendeu? Então, um conjunto de um conjunto de coisas que às vezes se a gente pega na referência do influencer, do amigo e tudo mais, não vai dar esse mesmo casamento do que quando a gente quer, entendeu? Tem uma premissa que eu sempre falo pro meu marido, a gente tem que fazer algo pela primeira vez aqui. Então, a gente tem que viver alguma experiência diferente que a gente nunca viveu. É um esquibunda, sei lá, uma massagem que a gente nunca fez na praia, a gente tem que fazer. E isso cria memória, faz a viagem se tornar diferente, especial. Alguma coisa do local que as pessoas geralmente fazem, você ir lá e fazer o mesmo. Eu acho que isso também, você falou do carnaval, né, do que você fez, da tirolesa, a energia que aquilo te traz pra viagem. Né? Aquele momento que você tá, o quanto você quer explorar disso. Eu tô com uma cliente agora, nesse momento, que ela tá na Índia. E ela é uma cliente maravilhosa. Ela conhece muitos lugares. Ela faz um tipo de turismo totalmente fora do padrão. Eu amo fazer as viagens dela. Então, o que ela fez? Ela falou assim, olha, pro guia, não me leva em loja famosa, não me leva em lugar... Eu quero ir no Mercadão. Aquele Mercadão que você vai fazer suas compras, me leva lá. E ela tá produzindo um conteúdo, assim, dela, né? Porque ela não é influencer nem nada. De experiência, do que é o dentista que fica no meio da feira vendendo produto. Então, assim, o cara tá vendendo maçã aqui e o outro arrumando o dente aqui, fazendo dentadura. Que no mesmo ambiente. E ela falou, eu quero isso, eu quero ir ver isso, não quero só o bonito. Ela é uma turista que se apropria da viagem, do destino dessa maneira. E cada vez mais eu acho que as pessoas têm essa tendência de fazer essa coisa... De imersão. Isso chama, nas ciências sociais, né, alteridade. E existe uma coisa com as crianças, que é um dos meus focos de trabalho, que é viagem em família. Alguém tem criança aqui ainda, filho pequenininho ou não? 13? Ainda é. Você vai querer ir pra Disney? Vai querer ir pra Orlando? Vai querer. Não tem jeito. Vai querer ir pro resort com recreação? Vai e vale. Mas é assim, você tá aqui, você é um consumidor e aquele destino está te trazendo, te alimentando no seu bem-estar como turista. Tem viagens que eu acho que é isso mesmo que a gente quer, tá? A gente quer sentar na beira da praia e virem trazer a nossa água de coco e a gente não tem que pensar em nada, só ter conforto e bem-estar. Mas tudo aquilo foi planejado para você, turista. Quando você vai para um destino mais cultural... A vida está acontecendo independente de você, turista. Então, você vai para lá, você é coadjuvante, você não é protagonista. Você tem a chance de absorver aquela vida que eles estão tendo
enriquecer como pessoa, enriquecer como respeito ao outro. Então, por isso que eu gosto muito quando as pessoas querem levar as crianças para lugar exótico. Vamos fazer uma programação do lugar exótico em que vai ter parquinho e vai ter museu? Para que fique equilibrado. Mas leva a criança para entender o mundo do outro. Né, para absorver esse mundo do outro. E isso é espetacular. E por isso que é um momento, porque às vezes você tá tão cansado, você fala, não quero absorver nada, eu quero esvaziar. Relaxar. Eu quero tirar de dentro da minha mente, eu não quero absorver mais nada. E não precisa ir muito longe, né? Eu não tinha ido ao Rio de Janeiro ainda, muita gente critica e tudo. Mas eu falei assim, não. Peguei algumas indicações, falei, não quero fazer Cristo, não quero fazer Pão de Açúcar, não quero fazer nada. Eu quero viver o samba dentro do Rio. Aí, eu e meu marido, a gente Foi no ama, samba de segunda. Aí a gente ama samba. Não, mas fui no da Pedra do Sal, subi o morro de mototáxi, desci o morro de mototáxi. E fomos num outro samba em Santa Teresa. Então, a gente viveu... O samba do carioca. Os dias que a gente tava ali, a vida do carioca. E você falou assim, de todas as viagens, essa foi incrível. E foi a primeira vez que eu fui pro Rio. Olha que incrível. E eu não quis ir nem... Eu falei Pontos assim, turísticos não mesmo. vou nesses pontos turísticos. Eu quero viver essa experiência. E foi maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma grande luta da valorização do Brasil, né? Porque não tem jeito. Fica aquilo de... mas eu vou pagar tudo isso pra ir pra Noronha, sendo que se eu for pro Caribe fica mais barato. Mas o Caribe não é Noronha. Noronha é a ilha que ganha todos os anos com a Praia do Sancho, uma das mais bonitas do mundo. O Caribe não é Noronha. Noronha é caro por quê? Porque tudo chega de barco, é difícil chegar, você tem uma preservação ambiental que não vai explorar nem a mão de obra, nem o solo, nem nada. Por isso que é caro daquele jeito. Está no Brasil e é uma preciosidade que a gente tem no nosso país. E a gente tem que valorizar isso também. Não é porque o de fora custa a mesma coisa que é a mesma coisa. A gente estava falando do Réveillon. Por que o Réveillon no Brasil é esse absurdo? Que é mesmo, muito caro. Porque é o melhor Réveillon do mundo. Você falou que a galera curte mesmo. Não tem ninguém comemora Réveillon como brasileiro. Brasileiro sabe fazer Réveillon, sabe fazer festa de Réveillon. Então, custa mais caro? Ou custa o mesmo do que uma viagem internacional, como se isso fosse um demérito, né? Custa, mas tem belezas e benefícios que os outros países não têm, não vão te oferecer. E a gente tem que... Acho que é legal a gente colocar isso na estrutura, um pra fora, um pra dentro, né? Vamos conhecer uma cultura de fora. E dar chance de dar essa oportunidade mesmo de conhecer, né? Não ficar... Porque realmente tá caro o turismo aqui no Brasil. Muito caro. É alto, Mas, enfim, é saber o que você quer. Porque o que você tá falando de preço lá no Noronha, ele vai te entregar uma qualidade que talvez no mesmo preço você não tenha nesse outro país. Exatamente. Com a mesma qualidade, o mesmo nível, né? A gente tem que comparar, assim, mesma Teria estrutura, que ser a mesma categoria comparada, né? Quando a pessoa não viaja tanto, né? Não faz 2 viagens por ano, ela vai fazer uma só, ela tem que fazer uma escolha muito bem determinada. Então, talvez ela eliminar uma coisa pela outra faz sentido, né? Não, olha, só tenho essa viagem, eu quero fazer uma internacional porque é isso que eu preciso. Tudo bem, é considerável, mas não entender o porquê que é tão caro também. Tem motivos de ser tão caro. Aline, tem uma pergunta que fizeram também pra gente fazer aqui pra você, porque, gente, eu tô chocada que já tá dando quase 1 hora e o papo tá uma delícia. E a gente não fez várias vezes. Exatamente. Mas, assim, uma pergunta que eu sei que vai ajudar muita gente é essa curiosidade de saber sobre hospedagem. Ótimo, vamos lá. Qual é o critério pra você definir se você investe em pousada, hotel, Airbnb? O que você usa como critério pra essa decisão? De novo, a pessoa, o estilo e a expectativa que ela tem. Boa. Né? Prós e contras de cada um. Vamos colocar aí. Eu tinha pensado mais assim, vamos fazer duas fases. A primeira é Airbnb e hotelaria, e dentro da hotelaria os tipos de hotelaria diferentes. Vantagens de você pegar um Airbnb. Se você tem uma restrição alimentar, que daí você tem maior flexibilidade de preparar sua comida, de manter uma alimentação mais saudável e previsível. Se você não gosta muito dessa burocracia de ter que se trocar para ir jantar, você quer, cara, eu não quero fazer nada. Eu passei o dia inteiro com a chegar à noite, comer ali, assistindo televisão, baldão e sem burocracia. Eu quero uma coisa muito simples.
Aí eu acho que o Airbnb vale. Quando você vai ficar muito tempo, então o custo, né, acaba pesando bastante. Então você ficar numa casa vai te dar uma experiência um pouco local e um custo mais moderado. Nessa hora eu acho que o Airbnb tem qualidades. Quando eu acho que o hotel tem qualidades? Quando você quer serviço. Vamos lá, pegar a mãe, dona de casa, que trabalha fora, tá tirando férias. Ela não vai querer lavar roupa, limpar o banheiro, tirar o... Não vai. O pai é a mesma coisa. Ou o marido, a pessoa... Ela não quer ter... Ela quer ser servida. Ela quer chegar, passear o dia inteiro, chegar, o quarto tá arrumadinho, a cama pronta. No dia seguinte acordar atrasado, chegar nos 15 minutos finais do café da manhã. E está tudo pronto, levanta da mesa e deixa tudo lá. Ela quer ter programação para a família sem preocupação, quer que a recreação pense no que a criança vai fazer, ela não quer ela ter que fazer nada. Nesse sentido, o hotel traz. Outra coisa que o hotel traz mais vantagem, viagem curta e que você vai ter que aproveitar muito a localização. Então, Airbnb geralmente fica mais para os bairros, nos residenciais. E às vezes você vai ficar, quer dizer, tem 2 noites em Londres. Fica num hotel no centro, porque daí você vai economizar tempo se deslocando ali, muito estratégico, né? Então, a hotelaria tem essa vantagem também. Resort, pousada e hotel. Hoje a gente teve uma transformação muito grande, né? O resort chegou a ser o desejo maior das pessoas pelo tamanho da infraestrutura que oferece. Depois da pandemia, muita gente cansou disso, porque é muita gente. Porque são hotéis, vai para Cancún, tem 1.200 quartos por hotel. Las Vegas. Imagina. É muita gente. E aí a pessoa fala, não quero mais isso, eu tô cansada. Eu quero um hotel com 12 quartos, uma pousadinha familiar em que eu conheço a pessoa que vai falar comigo, né? Então, o resort, ele vai te trazer infraestrutura, ele vai te trazer muitas alternativas num lugar só, uma previsibilidade de custo, porque geralmente já tem refeição, já tem atividade, já tem tudo, então você não vai ter muito custo extra no destino, se você não quiser. Os hotéis geralmente vão priorizar mais a localização, né? Então, hotel 4, 5 estrelas, tudo mais eles vão priorizar. A pousada vai ter a coisa mais local, de você estar mais próximo de um relacionamento familiar, de você ser conhecido, você ser o hóspede conhecido, e às vezes as pessoas querem esse afeto, querem esse acolhimento mais próximo. Então, entre a hotelaria, também entender isso. Eu adoro quem gosta de fazer várias experiências na própria viagem. Porque daí você, né, então vai fazer um roteiro com 4 ou 5 cidades, escolhe um tipo de experiência em cada uma para não ficar cansativo. Também é uma coisa boa. Outra coisa, assim, por exemplo, destino de litoral, quando que eu vou escolher ficar pé na areia, quando que eu vou escolher ficar no centro? Quando a cidade te entrega uma parte histórica muito boa, quando a cidade te entrega restaurantes e tudo mais, fica no centro. Fica numa logística de distribuição mais fácil. Agora, se você vai ficar mais afastado, numa beleza mais paradisíaca, fica no pé na areia, aquela acordar e já sair vivendo aquilo, né? Acho que são decisões que a gente pode tomar. E entra no perfil. É o perfil também da viagem que você sempre deseja. Sempre o perfil, gente. Sempre o perfil. Eu acho que não só deseja, tem a companhia também, né? Eu falo que, olha, outro dia perguntaram assim, qual que é umas coisas mais importantes pra você? Companhia. É a companhia, gente. Já viajou com alguém ruim? Nossa. Você já viajou com alguém Não, chato? você acredita que eu falei isso pro meu marido na viagem? Que eu conversando com uma amiga, ela falou assim, você acredita que eu tenho uma colega que ela separou depois de uma viagem com o marido? Porque, pensa assim, você viaja com seu marido e imagina se há uma desconexão, se vocês não conversam, se vocês não brincam, se vocês estão numa fase meio estranha e não conseguem... Né, é um bom se teste conectar de ali, relacionamento. no lugar da pessoa achar que a viagem vai conectar, muitas vezes ela separa de vez. Em relação, por exemplo, a gente fala que ter a viagem, ter as férias e viajar. Né? Agora a gente tá em férias de janeiro, muita gente tá ficando em casa. Você fica em casa fazendo o quê? Passando raiva, porque muitas vezes os pais estão trabalhando, as crianças estão de férias. Você não tem aquele tempo de olhar no olho, de ver o que ele quer te mostrar, ele quer brincar com você, você tá trabalhando, tá cuidando do almoço, da janta, não consegue se entregar aquele momento de dedicação. Então a gente fala, viajar com a família e ter esse tempo de olhar no olho e se concentrar no outro é importante. Agora, quando o relacionamento não tá bom, é o momento de você perceber que não está bom e que não dá pra conviver que mais. Que a viagem não vai funcionar. Cuida primeiro, faça a terapia de casal e
depois você viaja. Isso, mas não só casal, às vezes você viajar com amigos. Você fala, vou Mesma aproveitar, vou com esse amigo pra dividir ali. Gente, é uma companhia, vira um tormento. Então, assim, primeira decisão da viagem, Companhia. com quem que eu vou? Às vezes é melhor ir sozinho mesmo, que vai dar bom. Com certeza. E tem essa questão também de comprar em cima da hora, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ter planejamento antes. Tem muito risco, não só financeiro, mas devem ter outros, né? O que você acha? Muitos, né? O ideal é sempre planejar com antecedência. Mas às vezes a vida traz as coisas e, por exemplo, essa época do ano agora que a gente passou, isso acontece. Descobriu que vai ter folga Em cima da hora, né? Qual que é a recomendação que eu tenho? Se esse é o caso, surgiu uma oportunidade de umas férias, quando aquele gerente do RH fala, você tem que tirar férias semana que vem. Exato. Não te dá chance de escolher data. Vá para lugares grandes, cidades grandes, megalópolis. Por quê? Você vai ter tanto o Ibis quanto o Hotel 5 Estrelas. Você vai ter fluxo de acesso. Você não fica tanto dependente de montar uma estrutura para chegar lá e conseguir aproveitar o lugar. Então, escolhe cidade grande que você vai ter alternativas para construir a viagem. Mas definitivamente não é bom. Eu acabei de passar por isso, né? O meu filho foi convidado para jogar na Espanha, dia 18 de dezembro para ir dia 24 de dezembro. Assim, coisa que eu nunca faço, que é fazer viagem em cima da hora. De repente, eu tive que parir uma viagem para a Europa em 6 dias, que não estava prevista. O que aconteceu? A gente foi para Barcelona, a gente chegou por Barcelona e depois ele foi jogar na Costa Brava, que era perto. Eu queria muito ir no Parque Güell. Eu queria muito ir na Sagrada Família. Sagrada Família só tinha ingresso para 7 de janeiro. Não consegui. Parque Güell, lotado. Então, você perde a oportunidade de fazer coisas que são muito legais e que são de acessos limitados. Quando você planeja em cima da hora. Mas, então, assim, consegui fazer outras coisas, né? Por ser uma cidade grande. Mas esse acho que é um maior prejuízo. Fora o preço, né? Então, muitos pontos negativos, E né? o tempo correto para se planejar? Eu tenho a dica de ouro. Dica do podcast. Quando você quer planejar viagem, depende das temporadas. Então, você vai viajar na alta temporada, aquilo, ou férias, meses de férias, ou feriados, ou época que só lá tem atrações. Por exemplo, Bariloche, tá? Que as pessoas também vão junho, julho, agosto. É uma temporada anterior. Então, se a gente está falando em julho, você tem que fechar antes das férias de janeiro. Se você vai viajar no carnaval, você tem que fechar antes de passar ali outubro. Então, sempre pensar assim num bloco antes. Porque o que acontece com as pessoas em geral? Elas voltam de viagem ou acabam as férias, elas não viajaram, elas falam, nas próximas eu vou. Ou elas voltam e começam a planejar. E aí os preços aumentam. Quem se programa numa temporada antes, você dá bem. Então, alta temporada, o ideal é entre 10 e 8 meses de antecedência à data da viagem. Não costuma aparecer muita promoção em alta temporada, então assim, mas também logo que abre a venda, geralmente o preço está no topo. Então, se você espera essa variável entre 10 e 8 meses, você consegue aproveitar alguma promoção. Baixa temporada já não. Baixa temporada, se você compra com muita antecedência, você vai pagar o preço base. E se você deixa para entre 6 e 3 meses de antecedência, se o avião estiver vazio, se o hotel estiver vazio, eles lançam promoções para gerar ocupação. Então, é melhor deixar para um pouco mais perto, não passou de 3 meses, já é tempo ruim. Para conseguir, de repente, aproveitar ali uma oportunidade de um voo mais vazio e tudo mais e montar essa antecedência. Ainda é uma tentativa, não é uma garantia, mas vale a pena esperar. Né? Mas assim, a não ser que você... eu vou para um congresso, esquece. Você vai para o congresso, já emite logo... Ou minha data de aniversário, eu quero passar lá nessa data. Então, entendi. Quanto antes for, melhor. Agora, se não, se você tem mais ou menos e quero esperar a oportunidade de preço, são essas antecedências. Legal. E uma regra, assim, para um planejamento, para tudo dar certo. Não tudo dar certo, que a gente sabe que imprevistos acontecem, mas uma regra que você pudesse deixar aqui final para as pessoas que estão ouvindo a regra de ouro. A regra de ouro é estar sempre preparado. Com documentação, vacina, visto, dinheiro guardado, fazer um caixa aí de moeda internacional ou fazer um caixa de viagem nacional.
é o dinheiro que não se mexe. Eu teve um meme esses dias na internet que falava assim: você vive falando que tá sem dinheiro, não para de viajar, é que é outro dinheiro. O dinheiro de viagem não é o meu dinheiro da minha vida. Boa. Né? Então, estar sempre preparado, porque quando surgir a oportunidade, você não pensar em planejar na hora que a oportunidade surgiu. A oportunidade surgiu, você está pronto. Você vai lá e você compra. Então, esteja sempre preparado para uma viagem aparecer. Às vezes as pessoas me perguntam como que as pessoas viajam tantas vezes no ano. Porque elas planejam, fazem com antecedência e tem sempre tudo em ordem. Então, RG, mínimo 10 anos de emissão. Vai dar 10 anos, já renova, mas não tem planejamento, não importa. Passaporte vai vencer, renova. Não deixa para fazer isso na hora que a oportunidade aparecer. Ninguém olha para isso, Não né? olha. Então, a regra de ouro, esteja com tudo pronto. E aí é aquilo, né? A gente planeja e as coisas começam a acontecer. Você começa a criar uma esfera de tendência a se tornar possível. Eu quero tanto ir para Lisboa. Nossa, uma promoção para Lisboa apareceu. Então, e a gente está pronto, o documento está aqui, eu posso ir. Então. Planejamento sempre, né? Vamos pro nosso bate-bola? Vamos. Chegamos na reta final já, gente. Muito rápido, né? Vamos lá, 5 perguntinhas, Aline. Uma coisa que vale pagar mais caro na viagem. Pode ser 2? Pode. Tem que ser uma? Pode. Uma, é tarifa flexível. A gente sempre acaba caindo ali que é um tanto mais barato e você fala, vou pagar mais caro só para ser flexível. Só que imprevistos acontecem. E quando ninguém está pronto para imprevisto. Não importa que você é funcionário público e suas férias estão marcadas, não vão ser mudadas e que você é jovem e tem saúde. Imprevistos acontecem, inclusive guerras, coisas que fogem ao nosso controle. E se você pegou e pagou um valor alto numa tarifa que não permite reembolso, não permite alteração, é um enorme risco. Então, o máximo que você conseguir comprar de tarifa que permite flexibilidade é uma segurança. E a outra, foge da ideia do é só para dormir, gente. Se você está numa viagem, você dorme numa cama dura, com um bichinho no hotel, medo de aparecer uma barata enquanto você tá dormindo. Você vai tomar banho, aquela água queimando a pele. Acabou a viagem, gente. Por favor, eu falei isso, gente. Tem gente que fala assim, mas eu só vou pra dormir, vou ficar o restante do dia lá fora. Não, mas pensa, você passou o dia inteiro cansando, passeando, você quer chegar e ter um conforto. A cama de hotel tão esperada que todo mundo Então, você deseja. precisa dormir bem. Você precisa dormir bem. Dormir e tomar banho bem. Então, assim, parcela em 10, mas paga mais 10 de 100 e garante ali Eu pago. Um conforto maior. uma qualidade um pouquinho maior, entendeu? Aquela coisa como a Ana Maria Braga fala, né? Indenização mental, né? A viagem. Eu vi então, assim, ela falando. Paga a sua Eu vi indenização, ela ali você falando merece um pouquinho Que mais de viagem não conforto. é gasto, é indenização, alguma coisa assim. Que ela Indenização moral, mental e emocional. falou. Muito bom. Uma coisa que quase todo mundo paga e não precisava. Tem uma coisa que é uma atenção, foi um assunto que a gente falou que ia falar e eu acho que a gente pode deixar para um próximo episódio, que é milhas. Ah, sim. Né? Muita gente paga esses aceleradores de milhas ou paga anuidade de cartão para que gera mais pontuação. Só que não tem uma estratégia bem traçada de como usar a pontuação. E aí acaba tendo esse custo à toa. Você tem que ter, para assumir uma anuidade de cartão ou um acelerador de pontos, você tem que ter montado uma estratégia de como usar isso. Não entra nessa meio por pressão das campanhas. Faz sentido para você? É Smiles. O Smiles vai ter a companhia aérea que você quer voar para o destino que você quer. Aí sim compensa entrar numa dessa. Não entra por empolgação. A outra coisa para quem viaja muito, principalmente quem trabalha viajando. Às vezes a pessoa trabalha viajando e não se concentra nisso, mas ela acumulou pontos que hoje... Acumular pontos mais do que usar milhas é o status. Ele é muito vantajoso você focar em viajar numa companhia só para melhorar seu status, porque passa a incluir bagagem, passa a incluir marcação de assento sem custo. E se você não se concentra nisso, às vezes você compra uma tarifa com bagagem, sendo que você já tem bagagem incluída pelos seus pontos. Então, às vezes é onde a pessoa gasta e não precisava. Boa. Um erro comum de quem planeja em cima da hora. A gente até falou disso, né? Mas fechar. Assim, tem uma coisa que a gente não falou e que é sobre passeios no destino. A pessoa planejou em cima da hora, aí ela chega lá e as pessoas começam a empurrar muito mais caro, fica naquela síndrome da escassez, você vai perder, você não planejou, porque a pessoa não teve tempo antes de ver quanto custava, e aí vai naquela empolgação, naquela abordagem muito agressiva dos vendedores de passeio,
e paga caro ou faz uma coisa ruim porque não teve tempo de se planejar para isso. No fim, tudo com antecedência é bom. E também você deixar dias livres para você se deixar escolher coisas aleatórias. Mas o planejamento é fundamental para você não ter essas surpresas, né? Um sinal de alerta antes de fechar uma compra de viagens, aqui é importante. Primeiro sinal de alerta, documentação. Não se empolgue em comprar uma viagem sem ter certeza que você tem toda a documentação necessária para viajar. Não só, às vezes até para o nacional, tá? Às vezes, uma coisa tem acontecido agora, para alugar carro precisa ter CNH física, e muita gente só tá andando com a digital, não sabe onde está a física. Aí vai lá alugar um carro, vai retirar o carro, não tem a CNH. Então, assim, antes de se empolgar, vê se você tem realmente todos os requisitos para fazer aquela viagem nível de documentação. Boa. E o outro alerta tá barato demais, tem algo de errado, considera isso, vê se realmente não existe nenhuma campanha específica para não cair em golpe de site fraudulento ou de qualidade muito ruim. Então, o alerta preço muito barato, tem algo de errado. Suspeite. Não existe milagre. Não existe milagre, então suspeite. Uma decisão que deixa a viagem mais leve desde o começo. Essa eu acho que é a regra de ouro de milhões. A gente vai... Meu trabalho é pensar em tudo que pode dar errado, tá? O bonito é quando a gente entrega a viagem que deu certo. Todo o trabalho que eu faço e o maior empenho que eu tenho com as meninas e minha equipe o que vai dar errado. Tempo de conexão, tempo de saída de um lugar para o outro, a logística, se a tarifa é flexível ou não e tal. Só que a gente tem que entender que o legal da viagem é que a gente está saindo da nossa zona de conforto e da nossa previsibilidade. Se você aceita isso, os imprevistos que vão aparecer podem ser aproveitados com muito mais leveza e muito mais tranquilidade. Então, assim, eu vou atrasou. Sim, voos atrasam. Gente, todo santo dia voo atrasa. Todos os dias. Voo é cancelado, sim, é cancelado. Tenha plano B para se isso acontecer. Então, vou pegar um cruzeiro internacional. Nunca você vai sair daqui para chegar no dia do embarque no cruzeiro. Isso é muito risco. Faz com mais antecedência. E tem essa leveza de que, e se der errado, o que eu vou fazer? Tenta aproveitar, entendeu? Vai conhecer a cidade melhor, se eu vou atrasou, vai curtir as lojinhas do Duty Free. Se permita que o que muitos imprevistos podem acontecer, você aceitar, que eles vão ser as histórias que você vai contar. Porque geralmente as viagens têm mais histórias engraçadas quando algo aconteceu fora do previsto do que quando tudo saiu perfeitinho. Então, assim, a gente não quer passar dor de cabeça, mas aceitar que sair para viajar é sair do seu lugar comum, é provar uma comida que vai te fazer dar dor de barriga? Pode ser, mas você provou, você saiu disso. Então tem um remedinho lá na mala. Isso faz com que você se candidate muito mais a destinos diferentes, exóticos, novos e queira aproveitar. Você não está sob o controle. Então... Isso até é para você se desenvolver como pessoa, né? Você vai aprender tanta coisa, você vai se pegar no susto de coisas que você vai ter que se virar para resolver, que você não teria, você não imaginaria a capacidade que você tem para isso. Então, é se jogar mesmo e soltar para você viver mais, né? Não é porque eu trabalho com isso, não, mas por exemplo, o melhor investimento que pode fazer com filhos do que de repente, né? Às vezes a gente pensa muito em comprar coisas, pensar numa aposentadoria, numa poupança para o futuro e tudo mais. Levar ele para viver esse tipo de coisa vai transformar ele numa pessoa muito mais resiliente, porque vai ter que esperar muitas horas no avião, não vai chegar antes, não vai ter clique, cheguei, não vai, você vai ter que esperar o tempo de check-in, o tempo do avião, para daí você chegar no destino. Todas essas experiências, lidar com essas adversidades, vão formando pessoas muito mais adaptáveis ao que a vida pode trazer. Então, realmente investir em viagens com crianças, com filhos, traz ensinamentos que são para a vida inteira. Né? E pra gente fechar, viajar pra você É tudo na minha vida. É minha paixão. Eu falo que eu trabalho com a coisa que eu mais amo fazer. Eu trabalho com o quê? Com viagem não, com vontade de viajar. Porque eu trabalho para pagar as viagens que eu tenho vontade de fazer. Mas dá pra ver o brilho no seu olhar quando você fala sobre isso. Eu amo viajar, gente. É uma coisa assim... Eu amo viajar, mas eu amo viajar pouco. Tá. Pouco tempo. Então, assim, ao invés de fazer uma viagem de 45 dias, eu prefiro fazer várias de 10 dias. Né? Eu gosto de voltar pra minha rotina, pro meu dia a dia, mas... Quando a rotina começou a ficar assim, eu falo, eu preciso sair um pouco. E realmente, assim, eu amo o que eu faço. Eu amo. Realmente sou apaixonada pelo quanto eu posso... E
passar isso pras pessoas, pros meus clientes, e ver esse brilho no olho que eu vi da sua mãe, assim. Ela tá toda feliz. Gente, é inexplicável. Eu acho que poucas coisas você conquista na vida e que te dão a emoção que a viagem te traz. E que ficam. Fica. É residual, né? Passou anos, eu contei agora da minha viagem de 10 anos. Sim. Não importa quanto tempo passe, você continua desfrutando do bem que foi aqueles dias de viagem. Te dá E a gente repertório. percebe que a Aline tem brilho no olhar, porque eu falei assim, Aline, a minha mãe, ela vai viajar com as irmãs. Elas não são adeptas à tecnologia, elas querem facilidade, elas querem estar perto de tudo. E aí, tudo bem, passei o briefing, ela super trouxe algumas opções incríveis. E aí minha mãe falou, já, mas a agência de viagem, e se for... Minha mãe é muito desconfiada, né? Ela, mas e se... Eu falei, mãe, eu conheço, tá tudo bem. Então, mas a gente vai pagar, e aí se deu errado... Aí eu falei, Aline, minha mãe tá muito insegura pra fazer tudo online. Ela falou, mas ela não tem um lugar físico? Eu falei, tem, tá tudo bem. Aí no fim, o que a Aline fez? Tirou foto com a equipe, mandou foto, mandou áudio. Gente, ó, essa daqui é fulana, ciclana. Eu falei, olha que legal. sensibilidade da Aline, porque ninguém vai fazer isso de... Né? Não, vem aqui de forma fria. E você não, você teve calor, você teve humanidade. E foi, com certeza, o diferencial. E Jéssica, eu acho que assim, quando a gente lida com isso, e por que quando muitas vezes falaram assim, não vai mais existir agências de viagens, e por que eu continuo trabalhando e tanto... Gente, foi uma profissão que mais cresceu acho que 2025 foi o número de agentes. Porque as pessoas pagam pelo tempo. não é isso, as pessoas querem dividir a emoção também. Então ela quer falar daquilo e ela quer que alguém compartilhe com ela se é uma boa escolha, se não é. Ela quer alguém tão empolgado quanto ela para tomar aquela decisão, entendeu? Para dizer. E isso faz diferença, porque a viagem ela é muito emocional, ela é muito dentro do sentimento. E sentimento vem de pessoas, né? Então, dificilmente você vai atingir sentimento só com uma relação free digital. Você precisa estar no metrô, como ele falou ali, sabe? Você precisa... Calor humano. Precisa, entendeu? Não precisa que nem, eu vou ver a foto do Grand Canyon e é a mesma coisa. Não é. Você tem que sentir aquilo ali. A energia do lugar. É. Ai, amei. Foi incrível. Amei. Obrigada, Aline. Gente, eu agradeço a vocês. Eu peço que todo mundo que crie mais condições de criar planejamento de viagem para elas serem possíveis todos os anos, porque isso é investimento. É investimento na sua vida. E ninguém pode fazer por Também você. acho. Né? Também Eu amei, acho. amei. Aline, tem um voucher aqui da nossa patrocinadora, que é a Boutique. Ai, que legal! Incrível, você vai amar. Tem Ai, acessórios muito obrigada. lindos. Inclusive, a gente usa que é acessórios da Boutique, as roupas. Linda. Não, eu achei maravilhoso. Desde que eu cheguei aqui, Só namorando. olhando. Você já tem aqui, ó, um stand ali Olha só ali, de, ó. de É acessórios verdade. pra você ver. Lindo, Você vai lindo, amar, vai lindo, ser super amei. bem-vinda. Muito E deixa obrigada, seu arroba, gente. onde as pessoas te encontram. Certo, é @AliceMundiViagens. Vou contar uma curiosidade. Alicemundi não tem a ver com o meu nome, é que significa asas do mundo em latim. Que incrível. E essa é a ideia mesmo, que a gente possa voar com vocês. Então, @AliceMundi com DI Viagens. São viagens customizadas, são viagens personalizadas, são viagens pensadas para cada passageiro. A gente gosta de ter trabalho, a gente não gosta de entregar nada pronto, a gente gosta de entender cada um mesmo. Isso é um diferencial, com certeza. E o seu, Lê? Vocês me encontram no @Lenobre_Lima no TikTok, @LenobreL no Instagram e Letícia Nobre no YouTube. E vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre imagem. Tudo para você se tornar uma mulher mais confiante, elegante e com magnetismo. Instagram do Siga o Por podcast. Inteira Podcast, @Por Inteira Podcast no Instagram. Compartilha, se inscreva no nosso canal. No próximo episódio a gente vai continuar essa série. A gente vai falar um papo sobre as nossas experiências, sobre mala, looks, montagem de looks também. E acompanhar a nossa série. Eu vou querer assistir essa daí, viu? Essa tá boa. E para recomendar para os meus clientes aí, para montar malas assim, bem... É suado, não é? É uma etapa suada. Olha, demora. Eu falo que a mala perfeita é aquela que você usou todas as peças, volta tudo pra máquina. Que você Obrigada. não levou nenhuma peça à toa. Eu fico feliz que você oriente os seus clientes a isso, né? Porque é uma confusão mesmo, com E certeza. assim, menos é mais. Quanto menos peso carrega, melhor é. Por favor. Ai, obrigada, Aline. Obrigada, Foi incrível. Valeu. Beijo, Obrigada, gente. gente. Beijo! Até o próximo EP. Valeu.